A maioria das pessoas não sabe a diferença entre o beber social e o alcoolismo, nem quando começa o alcoolismo. Nesse vídeo você vai conhecer 5 estágios do alcoolismo que indicam que é hora de procurar ajuda. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. A bebida alcoólica é comum em nossas confraternizações. E boa parte das pessoas que bebem, não bebem pouco. Mas nem toda pessoa que bebe se torna um alcoolista, ou seja, fica dependente do álcool. Mas toda pessoa que bebe pode se tornar um alcoolista, um dependente do álcool. Eu explico melhor sobre isso em outros vídeos sobre o alcoolismo aqui no canal. Geralmente a pessoa não inicia o uso em grande quantidade. A mudança no bebê e com o aumento do consumo é que a pessoa vai desenvolvendo a doença. Nenhuma pessoa desenvolve a dependência do álcool logo na fase experimental. Por isso eu vou falar da evolução do alcoolismo, para você poder identificar se já está na hora de procurar ajuda. O alcoolismo é uma doença grave, progressiva e pode causar várias outras doenças. Causa sérias alterações no cérebro da pessoa, que vai desde apagões, a perda de memória, a perda de controle de suas ações. Quando você está nesse nível de consumo, você pode estar a caminho de uma dependência. O indivíduo não percebe quando a doença se instala. A maioria já é dependente do álcool, mas acredita que bebe normalmente, mesmo que seja em grande quantidade. Acredita nisso porque ele ainda consegue trabalhar, pagar suas dívidas e acredita que leva a sua vida normal. Afinal, todo mundo bebe, é normal beber. E é aí que mora o perigo, porque a dependência ela surge a partir do uso abusivo do álcool. E até quando é normal beber? É importante você saber os estágios da evolução da dependência para conseguir diminuir ou parar antes de desenvolver a doença, ou mesmo parar enquanto ela ainda está no início. Vamos então aos estágios. O primeiro estágio é a fase experimental, que pode acontecer a experimentação lá na pré-adolescência ou na primeira infância. Isso pode até parecer absurdo, mas acontece. Inclusive, do próprio pai oferecer o álcool na chupeta da criança. Mas geralmente acontece entre os jovens, que pode ser em pequenas quantidades ou em grande quantidade, conhecido como, inclusive, o primeiro porre. Depois vem o segundo estágio, que é o uso ocasional. Nesse estágio, o indivíduo bebe apenas em certas ocasiões, como o nome já diz, como em aniversários, confraternizações, ou seja, só em certas ocasiões. Nesta fase, ele pode beber pouco ou consumir o álcool em excesso. Nessa fase, a maioria diz que bebe socialmente, e o consumo em excesso tem uma medida de 5 ou mais bebidas para o homem no período de 2 horas e para as mulheres 4 ou mais bebidas no período de 2 horas. Ou seja, se você bebe em 2 horas 5 ou mais latinhas de cerveja, você já está no consumo excessivo do álcool. É importante perceber que o primeiro sinal da doença é a compulsão. A pessoa não se satisfaz em beber pouco, só para de beber quando está alcoolizada. Com frequência, a diversão dos jovens na balada é beber. Se não tiver bebida, não tem graça. Nos aniversários também funciona assim. Se não tiver bebida, não tem diversão, porque o beber se tornou o centro da diversão. A bebida é um facilitador para a comunicação e para a diversão. E aqui tem um grande engano. A maioria acredita que porque bebe apenas em certas ocasiões, não há problema, o que não é uma realidade. Porque beber grandes quantidades de álcool pode levar uma pessoa à intoxicação. Também pode levar a um coma e pode levar à morte, mesmo a pessoa ainda não sendo dependente. Ainda pode criar uma dependência psicológica do álcool e buscar no álcool as sensações e alívio que encontrou anteriormente quando fez uso. Com isso vem o terceiro estágio, que é o uso abusivo, que é o aumento do consumo. Aqui você já desenvolveu uma certa tolerância. Aumenta o consumo em busca de sentir as mesmas sensações físicas e psicológicas que sentiu anteriormente. Aqui no consumo, o consumo é mais frequente. Não bebe apenas em certas ocasiões.
passam a beber todo final de semana. Dá para perceber que houve uma evolução, né? Passamos do uso experimental para o uso ocasional e agora estamos no uso abusivo. No uso abusivo, tudo pode ser motivo para beber. A reunião com os amigos, o estresse no trabalho, dificuldades nos relacionamentos, para se alegrar, para aliviar o tédio, a solidão, para relaxar. Quando você menos perceber, o álcool está em todas as áreas de sua vida. E quanto mais ele vai fazendo parte de sua rotina, mais dependente emocionalmente e fisicamente você vai se tornando. Mais tolerância seu organismo vai desenvolvendo. Se antes com 5 latinhas você ficava alcoolizado, agora você precisa de 1 dúzia ou de 2 dúzias. E quando chega na quinta-feira, você já fica ansioso para chegar à sexta, para você começar o seu final de semana. O risco de se tornar dependente aumenta cada vez mais. O 4º estágio é o estágio do bebedor problemático, mas você pode ser um bebedor problemático mesmo antes de chegar a esse estágio, porque tem pessoas que toda vez que bebe causa problema. Mas aqui no caso, está sendo relacionado à pessoa que começa a sofrer os prejuízos devido ao uso do álcool. Por exemplo, você começa a passar mal no dia seguinte, a ficar doente, fica deprimido, ansioso, dirige embriagado, começa as mudanças nas suas amizades, tem problema nos relacionamentos conjugais e familiares, diminui as suas atividades sociais devido ao seu comportamento inadequado. Então, você acaba tendo faltas no trabalho. E por último, o 5º estágio, que é a dependência. Na dependência, você sabe que tem alguns prejuízos devido ao uso do álcool, mas não consegue parar. Nesse estágio, você já desenvolveu a tolerância. Precisa de doses cada vez maiores para ficar alcoolizado ou para se sentir relaxado. O álcool já faz parte de sua rotina. E quando você fica sóbrio, você pode sentir sintomas como náuseas, tremores no corpo, sudorese, irritabilidade, o coração acelerado, dificuldade para dormir. Estes são sintomas de abstinência. Aqui no canal nós temos vídeos onde eu falo sobre a abstinência do álcool. Até aqui temos o aumento do consumo, a tolerância, os sintomas de abstinência que caracterizam a dependência do álcool. O momento ideal para buscar ajuda é lá na fase do uso abusivo, antes de se tornar dependente. Mas se você já está dependente, não deixe de buscar ajuda. É importante buscar ajuda de profissionais para realizar um tratamento. Realizar um tratamento adequado, porque uma vez que a pessoa se torna dependente, ela não deixa de ser dependente. A dependência, seja do álcool ou de qualquer outra droga, é uma doença progressiva. Ela estaciona quando você para de fazer uso da substância. Agora, com essas informações, você já sabe em que estágio você está. Agora é só procurar ajuda, se for o seu caso. Agora vou terminando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o meu trabalho e também ajuda a levar essas informações a outras pessoas. Muita gente precisa saber dessas informações. E deixe seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E assim você terá sempre um conteúdo informativo. Muito obrigada. Eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.